Sejam todos muito bem-vindos ao Pace com Resenha. Eu sou o Gabriel e a resenha de hoje, é com esse cara aqui. Então, ele vai contar pra gente como que foi na vida dele pra ele construir a marca de 43 quilômetros, vulgo ultramaratonista. Então vem com a gente porque aqui o Pace é da resenha. Valeu! Repone, que pau, comida, serviço, churrasqueira fritando, jacaré frito, jacaré não sei o que. Caraca! Pô, levei 4 quilos. Tô vendo que você tá devagar hoje. Eu levei 4 quilos. Tô vendo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tá bom. Como você chama? Quantos anos você tem? E corre até desde quando? Meu nome é Alan. Ah, Corro desde quando? Corro vai fazer 3 anos aqui com o Ita. você começou com o Ita? Sistematizado sim. Aham. Antes eu tinha corrido um pouquinho. Corria isolado. Pandemia, a gente correu um pouquinho. Aham. Antes do Ita, antes da pandemia, eu fiz um treino na época com o Rodrigo, personal. Aham. Não foi muito tempo, foi uns 3 meses. Me entrou na veia naquela época. Aham. E agora, Agora tá firme com o Ita. Não falha. não faz. Só falhou essa semana aí porque tava no Pantanal. Essa semana estragou um pouquinho. Estamos correndo atrás do prejuízo agora. Hoje friaca, sabadão. Tá falando aí, tá dando pra ver a fumacinha. Mas tá aqui firme. Tem que estar, né? Cheguei ontem de viagem, falei, O quê? preciso correr. Minha respiração já tava ofegante, cara. Com uma semana fora. Ontem eu já corri. É. Ontem Não. eu fui no parque das artes ali, já dei 6 voltas. Só pra dar uma respirada. Não, e detalhe, eu só tô conseguindo gravar hoje com ele por conta disso. Porque o homem tem que vestir uma calça jeans pra conseguir acompanhar o... No caso ele, tá? E eu tô aqui entregando minha alma. E Alan? Ah, detalhe. O Alan é marido da Fran, Que não gosta de correr. que não gosta de correr. Então, assim, pra esse podcast fazer um pouco de mais sentido pra você, vai lá e assiste o podcast dela. E Alan, conta pra mim agora a tua versão do porquê que vocês começaram a treinar juntos. Com Ita, né? Com o Ita, você treinar com a Fran, porque vocês fazem parte da mesma assessoria. Nós moramos muito próximo no Parque Raia ali. Aham. E um prédio encostado. Então a nossa sacada era vista pro parque. Aham. E a gente via. A versão vai bater próximo dela, tá? Isso é verdade. A gente via o pessoal correndo. Ela via, a gente falava. Ela falou, vamos correr, vamos. Mas eu queria correr pra rua. E a Fran nunca se companhia de correr na rua, não dá. Um belo dia. Bom dia. A Fran, a Camila treina ali com o Ita, vamos conhecer. Eu falava, puta, você é doida, chama ela no parque. Vai pagar assessoria pra você correr com assessoria pra quê? Tá aí o parque. Aham, é só ir, né? Isso aí. Mas a gente não caía. Tava meses e não caía. Um belo dia nós topamos ir. E chegando lá, conversando com o Ita, aquela simpatia dele, não existe. Obrigatoriamente, 2 dias depois da quarta já fomos de novo, na sexta fomos de novo e aí virou. Não tem jeito. Apaixonou. Aí não desgruda mais, né? Ô, Alan, e você praticava algum esporte antes da corrida? Eu sempre gostei de jogar bola, mas daquele jeito, futebolzinho Da semana, resenha Da ali. resenha. Da resenha, da cerveja e tal. Cerveja. Terminou o rolê, pra queimar uma carne. Era isso. Uma academiazinha de vez em quando, mas sem rigor, mais faltava do que ia. O que trouxe frequência de exercício físico foi a corrida. E assim, a gente vê ela, a gente que é da assessoria e corre junto com você, a gente vê o ganho, a evolução que você teve, tá? Mas eu queria que você falasse pro pessoal
o que é uma evolução de corrida? Você começou da onde? Tô falando que eu tô ofegante. Você começou da onde? E onde você tá hoje, assim? O que você já conquistou? O que você já fez? Tá, quando iniciamos, a primeira motivação era saúde e peso, né? Perda de peso e condicionamento físico. Então comecei correndo muito pouco. 3 km era 6, 7 voltinhas lá no raio. Engraçado que cada volta que você dava, você ficava contando para ser um artigo. E a meta era o 5. O 5 chegou rápido. Antes do que você planejava? Bem antes. O 5 é o famoso Pedrão. Então o Pedrão, com menos de 1 mês e meio, 2 meses, a gente já tava bebendo no Pedrão. E aí eu estacionei no 5 porque eu tinha um objetivo de baixar velocidade. Você queria correr o 5 abaixo de quanto? Eu queria correr. Eu comecei correndo 5 com 33. Aí rápido eu cheguei no 30. Com algum tempinho, mais uns 2, 3 meses, eu cheguei nos 28. E aí essa escalinha pra baixo foi me seduzindo. Aí comecei a falar, eu quero correr pra baixo tempo. Bom dia. Só que pesado. Nesses 4 meses que eu baixando o tempo, fui perdendo peso. E perdia peso, treinava, o tempo baixava. Ia ficando leve, ia gostando do negócio? E aí, rapidinho eu cheguei no... Rapidinho, 6 meses fazendo 5, estacionei no 5. De vez em quando fazendo um treino de 6, 7. Rapidinho eu cheguei nos 26 minutos. Aí já tava voando ali pra mim. E aí comecei, muita gente corria, né? Ah, hoje tem 7, hoje tem 8. Comecei a mirar no 10. O 5 já não estava sendo suficiente. Pro tempo, eu meio que estacionei nos 26 minutos ali. Foram uns 2 meses seguidos. Aí comecei a falar, ó, acho que o meu peso... Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. Bom dia, meu parceiro. Falei, vamos... Aí fui pros 10. Já percebi que o 10 foi fácil, já tava bem condicionado, né? E corremos um tempão no 10. Comecei a fazer prova de 10. Eu fiz umas 3, 4 provinhas de 10. 3 provas de 10. E ano passado a França escreveu pra meia maratona. Eu nem tinha escrito pra meia. Só que foi o ano que eu fui pra pescaria pela primeira vez, em julho. A meia da tribuna. A meia da tribuna. A Fran foi pros 10, acho que foi, não é? Ela se inscreveu pros 10. A Fran foi de 10. Mas eu já tava meio pensando em fazer 21. Mas se eu não ia estar aqui, não me inscrevi. Aí ela não aconteceu. Por causa daquele incêndio. Inclusive, tava contando que você desse uma caminhadinha. Faz bem também. Porque já tava assim, cortando giro aqui. Aí, a Fran se inscreveu pra prova de 10 lá na meia da tribuna. E você ia viajar. Exato, não fiz inscrição porque eu ia viajar. A prova foi cancelada porque teve aqueles incêndios. Peraí, só um adendo. Você foi viajar pra onde? Amazônia, pescaria. Rapaz, o homem... Ó, você olha esse Minha primeira pescaria magrelão, da vida. Magrelão, loiro. Você fala, esse homem não gosta de pescaria. Mas você vai no Instagram dele, essa pescaria aí, rapaz. Marcou. Você vê os tucuna que o cara pegou. Rapaz, e aí, antes da gente começar a gravar, ele começou a falar, assim, dos bitelos, assim, o sashimizinho que tira na beira do rio, que é bom demais. E essa foi a primeira pescaria. Encanta, né? Porque a beleza natural e o que oxigena a mente, fantástico. Você pega lá o pôr do sol, nascer do sol, é bem... Bom, e aí eu não fiz inscrição pra prova, porque eu tava Você tava com viagem marcada? Voltei, Davi, pescaria, só come e bebe igual um doido uma semana. Igual um cavalo, mano. 4 quilos a mais, igual voltei agora da saúde. E puta, falei, vambora, vamos treinar. Rapidinho peguei nos treinos, e a gente, quando tá no ritmo, recupera rápido. Em um mês recuperou o ritmo. Preciso te falar uma coisa, você tem uma memória muscular muito boa. Porque assim, tá, beleza, você tá num ritmo mais acelerado que a gente e tal. Mas, assim, eu sei que você vai sentir, mas não parece. O jeito que você, como você recupera, entendeu? Eu vou te
contar como foi a corrida ontem. Depois eu lá. Bom, aí, um mês eu recuperei, a tribuna remarcou a prova para setembro. Tal, se não me engano a memória. É. Por conta, pessoal, por conta que eu já falei em outros episódios de pessoas que já iam correr a tribuna. Em Ribeirão teve um episódio de incêndio todo dia. E tal. E aí, naquele dia, tava com uma qualidade do ar péssima. A prova foi cancelada inicialmente. E aí depois, pra não ter nenhum problema, nenhum ônus para os corredores, eles remarcaram. Eles conseguiram remarcar a prova. E aí foi aonde que o Alan viu. Reabriram a inscrição. Reabriram as inscrições. E eu consegui me encaixar nela eu tinha 2 meses pra treinar, né? Foi só, não, 2 meses não, 1 mês e meio. Só que você não ia com a Fran. Não. Você não foi pros 10. Não, porque ela foi 10, né? Aí eu como eu já tava com vontade de 21, apesar de estar um pouquinho acima do peso, eu falei, eu vou me inscrever. Quando cheguei no Ita, eu falei, Ita, falta 1 mês e meio. Dou conta? Da minha volta da viagem, né? Ita falou, lógico que dá, só se pegar 1 mês e meio, você aguenta. Cara, isso foi o que eu fiz. Eu treinei quase todo dia, musculação, dia sim, dia não, e corrida 3, 4 vezes por semana. Foi a primeira, fiz legal, não foi de morrer, pô, teve sacrifício. A primeira meia maratona, cara, você sempre tá aprendendo, né? É uma batalha mental, porque o circuito era repetitivo de 2 voltas, mas foi gostoso, curti. Ô, Alan. Curti, filmei chegada. Sim. Foi tesão. Não, foi bem legal. Tem no seu Instagram isso. Tem, eu sei que eu vi. Mas, eu quero te fazer uma pergunta. Que acho que eu sei a resposta. Qual foi a virada de chave pra você falar, eita, consigo, eita, eu quero correr os 21? Cara, a virada de chave... Eu sei que, tá? Depois, se você não falar, eu falo e aí você vai... A gente vai falar sobre. Pode ser, mas assim, eu correr sentindo bem, cara. Não ter dor, perder peso. Tá, mas isso psicologicamente, mas e ali o físico ali? Quando você fala assim, eu consigo? Você fala de baixa tempo, de peso? Não. Eu vou te falar então. Pra mim, eu acho que, na minha cabeça, tá? Virou a chave que você conseguia fazer os 21 naquele treino que a gente fez lá no Parque das Artes. Porque antes da prova, antes de você viajar, que era pra correr 15, né? Antes de você sair de viagem, você, por conta da prova, o Ita já tava fazendo os treinos na turma lá no percurso. Eu não tava inscrito. Que você não tava inscrito. Mas aí, quem não tava inscrito ia fazer, sei lá, 12, não lembro. Que é uma volta só. E quem tava inscrito já ia fazer as 2 voltas. Eu lembro de você ir pros 12 e terminou com 19. Acompanhei a turma que chegou num momento que eu tava bem. 12 não tava pra parar. E eu segui com as meninas que estavam correndo. Porque quem faz 21 geralmente não treina 21, treina um pouquinho menos, né? Mas aí perto da prova faz o ataque, né? Isso. Aí eu fiz com ela, aconteceu 19. Vem pra cá. Do nada, que eu nunca tinha corrido na vida isso. E eu lembro, cara, de você ficar muito feliz. Foi. Você lembra o que você sentiu, além da felicidade? Foi chegando na esquina do parque ali, falei, caramba, quanto que já deu? Acho que já tá exatamente 19, né? Caraca, meu máximo era 12. Nunca tinha corrido isso na vida. Foi animal, foi realmente... A virada. Ter corrida foi a virada. Foi um saltinho grande, né? De 12 para 19, você já fala, bom, eu chego no 21. Não, então, mais 2zinho, né? Que é um pedinho. Então eu fui com isso na cabeça na viagem. Que eu já faria o 21, verdade. Tanto que a hora que reabriu, o Ita falou assim, você fez aqui 2 meses atrás, você fez? E foi quando eu fiz a inscrição e deu certo. Realmente você tem uma memória fantástica. Bicho, tá maluco? Porque você tava ali, você presenciou, eu tava chegando junto. 19. Exato. Eu tava muito junto. E você chegou assim, você chegou esgotado, morto, como qualquer pessoa que acabou de correr 19 quilômetros. Pela primeira vez. Só que você tava feliz de um tanto. Foi. Que, cara, se o cara tivesse com a inscrição da prova ali, já assinava você assinava o cheque ali na hora. Assinava na hora o contrato. Exato.
Mas e aí? Então aí depois você correu a primeira meia maratona. Corri a primeira em setembro, teve uma inscrição logo na sequência para janeiro, a outra de Ribeirão, do Ribeirão Shopping, né? Não, é a Ribeirão outra Shopping, já foi a a morte, outra. que foi a que eu corri. Isso. E essa segunda foi só alegria. Você fez sub 1, sub 2, Essa segunda já foi feliz, leve, tempo bom. preparada, Já olhando em tempo. ficou satisfeito. Fiquei satisfeito. E foi tempo, cara. E aí o 21, você vai olhando a planilha, o mestre vai ficando pequeno. carregando o pé na frente. Você vai entregando, ele vai te apertando, pô. O treininho da segunda, que era 5, vira 8. Vai virando obrigação, né? O Ita fala assim, ó, isso aí você já fez, agora já não tem. Já não tem mais graça. Então vamos pra próxima. E aí, um belo dia, acho que o outro grande pulo. Esse pra mim foi um marco muito importante. Então, peraí. Então esse aí foi um marco muito importante. Um pouquinho adiante aí, foi continuando os treinos, aumentando o nível de intensidade aí. Aí chegou um momento que pra mim foi um marco de verdade. O que foi um marco de verdade? O aniversário do Ita. O que acontece no aniversário do Ita? O aniversário do Ita, meu limite de... Não, mas contextualiza o pessoal, o que o pessoal faz no aniversário dele? Tá, o aniversário do Ita, o Ita faz. Geralmente ele corre sozinho a idade dele. Ele ia fazer 60 anos, né? 61. 61 anos. E ele sempre correu sozinho. Ele marca sozinho, vai, corre essa quilometragem. E esse ano ele resolveu fazer uma experiência diferente que foi fantástica. No meu ponto de vista, que agregou muito pro grupo. Ele convidou a turma toda para correr com ele. E cada um corria quanto que conseguia. Isso, ele montou um circuito que permitia as pessoas se verem. Era um circuito repetitivo de voltas. Circuito de 1 quilômetro ali na City. Exato. E, gente, vou chegar lá 2 da manhã, vou começar a correr. Cheguem a hora que vocês quiserem. Estarei correndo. Vou correr, imagino eu, com uma programação de fazer isso em 8, 9 horas. E eu montaram um grupinho no WhatsApp lá pra ver, pra cada um colocar o horário que ia chegar. E eu e a Aracha conversando, vamos junto com o Ita. Eu fui às 2 horas com o Ita. Vamos entregar. Deixar o coração naquele asfalto. Vamos ver o que vira. E começamos a correr. 2 horas da manhã, 3, 4, foi 10, 20. Na hora que chegou nos 28, você teve que tomar uma decisão. Eu mentalmente já estava bem cansado. Mas eu tava no grupo ali, ainda não tinha chegado muita gente. Dos 20, que isso já era quase 4h30, 5 horas da manhã. Começou a chegar muita amigos, gente. O povo te dando força. Aí do 28 ao 33 foi um momento bem difícil. Mas eu comecei a falar, pô, tô chegando nos 40. Eu já passei da metade. Isso agora tá mais perto dos 40, do que do 21. Isso. Eu fui ganhando uma energia mental ali, mesmo com dificuldade física. E foi dando certo. Foi cadenciando o corpo, devagarzinho, um passo de cada vez. Encaixei uma corridinha no modo avião ali. É outra mente daquela corrida de 5 e 10. Que quer correr rápido demais. Então você acha um ritmo... Pacezinho de 8 e tal. Mais de conforto, porque a meta é chegar na quilometragem. E foi, assim, a hora que eu olhei tava com 37. E caralho, tá do lado já. Tá pertinho. E você tava beliscando a maratona. Mas não, ali eu já tinha. A hora que eu passei dos 35. Falei, agora eu chego. Não, aí. Agora. Falei, só para se eu cair. Aí já pus na cabeça isso. Nem que eu tiver que andar, eu chego uns 37, 38 mais ou menos. Encostei, que a gente vai espalhando do Ita, vai espalhando de outros. Encostei no Ita por volta do 37, 38. Aconteceu de eu parar pra beber água, ele chegar. Eu encostei e fui com ele. Rocha!
Monstro! Nesse encosto, o Gustavo chegou junto, filmando, gravando com a GoPro. Cara, aí ele fez uma gravação bacana, perguntando, igual você tá aqui perguntando pra mim agora. Aham. Isso foi tirando uma energia Da onde você não da tinha. alma que eu não tinha. E foi fantástico. Bateu, chegando nos 41. Eu falei, Eita, como que faz pra eu virar um ultramaratonista? Mas se Falou. você correr, Tem que passar os 195. é só você passar da maratona. Eu falei, mas passar 1 metro, vai? Ele falou, pelo menos 1 quilômetro, né? Vai, larga a mão de ver. Você dá conta. Cara, eu sei que eu bati 43 quilômetros. E aí? Passei com sobra do 41. Top. Cara, foi fantástico. Ó, Pra quem tinha corrido, aquele dia eu não tava presente. Parabéns. foi fantástico. Você é muito brabo. Foi fantástico. Pra meu limite era 21, então mais que dobrei. Você ultrapassou o teu limite. Você ultrapassou a meta e dobrou a meta. Passei dobrei. Mas e aí? Foi muita alegria, isso me trouxe ainda mais pro grupo, a corrida é minha mesmo, faz parte da vida. Difícil, E é isso. E aí, Alan, como que o esporte, no caso a corrida, influenciou a tua vida com a Fran? Porque eu fiz essa mesma pergunta pra ela. Sim, a influência foi em vários aspectos. Aham. Um aspecto que é bacana é o compromisso meio que do casal de estar presente, de um Puxar o outro. Um puxar o outro. Hoje estou com preguiça, mas o outro está bem, tira da cama. Aham. Isso nos aproxima em objetivos, em estar junto, no companheirismo. Aham. Então é um ponto bem bacana. Outro de admiração, de ver o outro superando as dificuldades, um parabenizando o outro, motivando o outro, recíproco isso. Cada vitória dela me alegra, cada vitória minha, tenho certeza que alegra ela. Então a gente, foi muito importante isso. Um outro ponto importantíssimo é a qualidade de amigos que a gente conquistou, pessoas que fazem bem, te fazem querer estar ali. Então a gente tem 3 vezes por semana, pelo menos, de boas amizades, De contato mesmo. de contato, de compartilhando energia boa, pessoas do bem. Isso faz muito bem pra gente. Tanto que virou um ciclo de amizade fora da corrida, inclusive. Aham. Isso é fantástico para nossa vida também. E a qualidade de saúde Aham. que melhora, disposição, bem-estar. Então, assim, são muitos aspectos. Comunhão de ideias, enfim. Comunhão de ideias, são muitos. E eu vou te perguntar outra coisa. Você acha que vocês conseguiriam... Por exemplo, tô criando um cenário, tá? Estamos vivendo um problema de casal. Estamos vivendo uma crise. Precisamos de solução. Porque eu sinto um pouco... Não que vocês estavam vivendo crise, mas eu sentia que vocês precisavam se aproximar um pouco. Sim, E a corrida trouxe isso pra vocês. isso é real. E aí eu te pergunto, teria conseguido 100 a corrida? Inclusive a gente vinha conversando sobre isso, buscando preencher lacunas, né? Aham, E a corrida, eu acho que é difícil falar que não conseguiria. aham. A gente sempre busca O melhor, o né? melhor, né? E a corrida foi um atalho, uma ferramenta fantástica para que isso acontecesse. Massa. Então, corrida é ferramenta conjugal. Ferramenta para tudo na vida. Ferramenta para tudo. E eu dei uma virada no último ano e meio. Você investiu mesmo no peso ali, que estava pesado. Quando eu comecei a querer sair dos 5, buscar velocidade, Você estava correndo 5 km com quanto? mais de 100 kg. E aí você foi... Com velocidade, caindo tempo. Nossa, isso aí pra machucar é muito fácil, cara. E aí começou a me fazer um bem a perda de peso. Vamos dar uma andada. Foi quando eu comecei a ir para nutricionista, eu comecei a juntar outras coisas, né? Fechar um pouquinho a boca. Só que a hora que... E aí você foi olhando meio pra isso. Foi olhando para isso. E esse último ano e meio eu consegui, porque eu sempre ficava travado lá no 100, não baixava a balança de jeito nenhum. Quanto você mede? 1,81. Tá.
Aí esse ano eu cheguei... E aí, Ricardo? Aí esse ano eu cheguei há 2 meses atrás, no melhor peso que eu tive, bati 90. Não, e cara, e quando você foi correr, acho que a meia lá da Morp, você tava finíssimo, eu lembro. Foi em janeiro, É. acho que foi o meu melhor peso, 90 quilos. Quando eu voltei da pescaria do ano passado, cara, eu já tava com 95, aí eu tive um probleminha de estômago lá. Que Eu lembro que você teve que lidar com isso aí. Aí segurei uns 2 meses na comida forte. Puta, e chegou no 90, puta, transforma. Aham. Ah, você fica leve, né, cara? Você fica leve, você tá carregando menos carga. É outra conversa. Só que agora eu fui em outra pescaria. É. Já colei no 95 de novo. Mano, mas 95 não é 100, pô, é um saco de arroz. Um já saiu ontem. Só de correr ontem já vai sair rápido. Alan, e aí, cara, eu perguntei do teu relacionamento com a Fran. E do teu exemplo em casa? Como isso reverberou, assim? Porque você tem 2 crianças aí, 2 neném. É bonito ver, eu me sinto bem ver eles olhando pra gente. Porque, assim, uma coisa que eu não vou esquecer nunca A persistência. é a chegada de vocês, sua e da Fran, lá na Morp, lá. É impagável, vocês 4 chegando juntos. Eles torcem pela gente, chamam a gente de corredor, de maratonista. Que legal. O papai é maratonista. Dia que chegamos lá, eles desceram pra correr junto, vibram. Puta, é uma energia fantástica. A gente se sente, primeiro, feliz de estar conseguindo dar um exemplo legal. E eles curtem isso, é muito... Eles engajam, eles entram com vocês. Motiva a gente a buscar mais. E traz eles próximo, né? Essa cumplicidade é muito bacana. Eles falam em correr? Ou o negócio deles é outro esporte? O João Pedro, acho que não tem perfil, não. Ele fala que nunca nem tentou. Alô, já tentou ir com a gente lá no parque, mas não é muito chegar. Às vezes não tá na hora. Mas ela correu 5 no primeiro treininho. Às vezes não é a hora ainda, Esse né? mês pra trás ela mandou uma mensagem pra mim que eu ainda não consegui entender. Papai, eu vou correr. Eu tava na pescaria semana passada. Eu cheguei ontem, né? Falei, jura? Aqui assim, depois eu te falo. Eu ainda não entendeu ainda. Eu não consegui entender o que eu vou correr. Ela deve estar arrumando algum grupinho aí pra participar de alguma provinha e tal. Acho que pode ser que ela desenvolva assim. Legal. E a pergunta de sempre que eu faço para todo mundo, para tirar o pé do seu treino, você conseguir correr no ritmo que você gosta. O que você falaria pro Alan lá atrás, o teu Alan de, sei lá, 2000, dos anos 2000, dos 1990? E o que você fala para as pessoas de conselho que estão querendo sair da inércia e não conseguem? O que eu falaria pro Alan exatamente do ano 2001 ali, ó. Preciso, hein? Foi cirúrgico isso aí. Alan, não fica olhando da sacada não, que a vida passa. Desce e faz acontecer. Desce o elevador e faz acontecer. Que legal. É isso. E esteja presente, se entrega, que é fazendo. Olhando não funciona não. Que legal. É isso. E o que você deixa de conselho para as pessoas? Conselho é isso. Regaça a manga, agarra a oportunidade, nunca é tarde. Faz bem estar no grupo, faz bem ter energia, ter ação. Em tudo na vida, né? Não é só na corrida, não. E vem. Vamos lá, vai pra cima. Valeu. Gente, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, clique em gostei, ativa o sininho, se inscreve. E vem com a gente, porque aqui o pace hoje não foi tanto, mas geralmente é da resenha. Valeu! Aqui na minha frente tem dois corredores. Olha que lindo. Ô, Antônio! Aqui a gente tem o Alan e aqui a gente tem o Itamar. O Alan tá indo para terminar
primeiros 42.195 metros da vida dele. Ele é treinado pelo Ita. E ele tá indo. E o Itamar, ele é um ultramaratonista com um currículo hiper extenso, que hoje está fazendo 61 anos e está correndo 61 quilômetros para comemorar. E aí ele chamou os amigos, chamou a família, tá todo mundo aqui para prestigiar os 61 anos do Itamar. Enquanto ele corre 61, vários alunos estão treinando e correndo com ele. E o Alan é um desses, tá fazendo 42. Igual tem o Ita com 61 anos, tem o Antônio com 8 anos, que acabou de fazer 1 quilômetro com a gente. Então, essa é a essência que eu encontro na corrida. É porque eu escolhi, esse é o esporte que eu escolhi na minha vida. E agora, ele virou maratonista! Viva! Mais um vira um. Que mágico, irmão! Uau, tem pior. Que mágico! Ó, Caraca, isso. que emoção! Foi! E tem aquele termo em inglês, né? Meninas, bate palma pro maratonista agora, ó. Maratonista! 42! Ela, conta pra nós, quanto tempo correndo pra chegar nesse dia e fazer a primeira maratona com o treinador? Coisa incrível. Falei hoje, corrida, estamos 2 anos e 8 meses. Olha aí, Estamos no 3º ano, que processo legal. quase 3 anos. E a ideia de fazer os 42 surgiu quando? Hoje, Hoje. Tá brincando? hoje, o Ah, recorde era meia. pra Na você ver. verdade, os últimos 8 meses que comecei a galgar algo mais. A primeira meia foi em outubro, Tá? a segunda foi em janeiro e agora nesse passão. Passou. Que nem diz o Ita, agora fudeu, agora já agora aumentou a régua. Pra você ver como a nossa mente, né, cara, tá no controle, né, de tudo. Animal. E não parou não, viu, moçada? 42 e tá indo. Agora tô quase começando a pensar em parar pra poder Não, mas- tomar cuidado com a régua. Quer subir um pouquinho? Não, vou bater no 43. Ó, teu marido é maratonista agora. Oh, peraí, não vai embora não. Se liga no spoiler da semana que vem. Ô, Du, e por que assim? Começou a correr? Cara, isso tem a ver com meu filho. Ah, Tomara que ele assista isso. não, vai Né, fazer seu Caio Torciano? Mas a verdade começa mesmo por ele.